Voltando, meus queridos amigos, com a sequência das nossas videoaulas aqui sobre PHP orientado a objetos. Esta é a nossa aula de número 3, e no final da aula passada eu citei que nós tínhamos alguns modificadores de acesso para que a gente pudesse controlar a visibilidade dos membros de uma classe. Bom, estes modificadores eles são o public, o private, o protected e o static. Okay? Este static aqui ele tem um diferencial e algumas vantagens em alguns casos de uso que nós iremos estudar um pouquinho mais à frente. Bom, vamos explicar um pouquinho então sobre esses modificadores de acesso. Vamos começar então pelo public. Um atributo ou método de uma classe com o modificador public, ele pode ser acessado de fora da classe, exibido ou modificado pelo objeto em qualquer lugar do código, ok? Se você tem atributos, tem métodos com a visibilidade do tipo public, significa que você consegue acessar estas propriedades, estes métodos de qualquer lugar do seu código, ok? Você consegue acessar e fazer uso, ok, destes membros. Quando nós criamos um atributo ou método em uma classe e não passamos algum tipo de modificador, por padrão o PHP trata eles como público, ou seja, se nós não especificarmos nenhum tipo de modificador para as propriedades, métodos da nossa classe, automaticamente eles passam a ser tratados como públicos, ok? Para que um membro de uma classe seja tratado como público, existem duas formas de se obter esse resultado. Uma delas é não passando modificadores, ou seja, se eu não passar modificador algum, significa que eu quero que este elemento seja público, tá? Passando o modificador public. Veja que se eu utilizar aqui o modificador public nos meus atributos e métodos, significa que eu tenho acesso a tudo isso aqui de fora da classe. Ou seja, eu não tenho restrição alguma, eu posso acessar esses elementos aqui lá pelo meu objeto. Quando eu tenho membros públicos dentro de uma classe, tenho acesso a eles de fora da classe pelo objeto. Igual eu já disse lá atrás, veja que eu tenho aqui um objeto bola basquete igual a new bola. E eu tenho aqui agora o meu objeto bola basquete, eu seto aqui, passando o meu ponteiro, o raio igual a 11, bola basquete, a textura igual a couro, ok? E eu posso acessar esses atributos aqui dessa forma. E posso acessar também os métodos, posso simplesmente chamar o bola basquete, e o bola basquete passa o ponteirinho e acesso também o meu método define basquete. Uma vez criado o meu objeto, eu posso ter acesso às propriedades da classe. Isso quando os mesmos estão, como eu disse, no formato público, ok? Com o modificador public. Outro modificador que eu tenho é o private. Esse private aqui é o seguinte: quando eu defino um membro de uma classe como privado, eu tenho acesso a ele somente dentro da classe, pelos métodos, por exemplo. Tá? Não posso acessar o atributo ou método private através de objeto instanciado e nem por classes herdeiras. Tá? Mesmo que eu instanciar uma classe, mesmo que eu estender a minha classe, tá? Isso aqui nós não vimos ainda, mesmo que eu tenha uma classe que estende as funcionalidades da classe bola, eu não consigo acessar estas propriedades aqui que estão no formato private, ok? Veja que eu tenho a minha classe bola, setei aqui a palavrinha reservada private, passei aqui as propriedades, os meus atributos, elas estão agora privadas, significa que eu só consigo acessar estes valores aqui, estes itens, de dentro dessa mesma classe bola, tá? Eu não consigo acessar de fora da minha classe bola, seja por objeto, seja por classes estendidas e tudo mais, tá? Da mesma forma eu tenho aqui o meu método define basquete, eu não consigo também fazer uso desse método de fora da minha classe através dos objetos, por exemplo. Veja que quando eu tenho os atributos e métodos no formato private, eu não posso fazer isso aqui, tá? Eu não posso setar uma variável new bola, tudo bem, até aqui eu posso realizar essa operação. Eu não posso chamar diretamente o meu atributo, por exemplo, bola basquete, passo aqui o ponteiro e chamar aqui o raio, pois eles estão no formato privado, ok? Eu apliquei a eles um modificador private, eu não consigo acessá-los desta maneira. A única forma de eu alterar o conteúdo e utilizar o conteúdo de um modificador private, ou seja, de uma variável, de um método, de um atributo que tem um modificador private,
é pelos próprios métodos da classe, ou seja, eu consigo acessar aquelas propriedades dentro de algum método. Eu posso utilizar métodos para setar, métodos para obter os valores dessas propriedades que são do formato private, ok? Nós iremos ver um pouquinho disso aqui na prática, em aulas futuras, onde vai ficar bem mais claro. Outro modificador que eu tenho é o protected, ou seja, ele no formato protegido. Quando eu defino um membro da classe como protected, eu tenho acesso a ele somente dentro da própria classe, pelos métodos, por exemplo, ou por classes herdeiras, ou seja, agora sim eu consigo estender as funcionalidades da classe bola com outra classe e eu tenho acesso aos meus métodos e propriedades protegidas aqui através do modificador protected, ok? Eu não posso acessar ainda isso aqui de fora da minha classe com objetos instanciados, tá? Mas eu posso acessá-los com as minhas classes herdeiras, tá? O que já é uma coisa fantástica. Então eu tenho aqui uma classe bola, as propriedades aqui, os métodos estão protegidos, porém eu posso utilizar alguns outros métodos para manipular aqui os valores e também posso estender estes valores aqui para uma segunda classe que estende a classe bola, tá? Essa questão de estender, de herança, nós iremos ver um pouquinho mais à frente. Bom, eu nem preciso dizer para vocês que os membros protegidos de uma classe não podem ser exibidos, executados ou ter o seu valor utilizado dessa forma, tá? Porque eu não posso acessá-los pelo meu objeto. Bom, pessoal, o outro modificador que eu tenho aqui, que é o static, este modificador estático, pessoal, tem uma particularidade bem interessante que é útil em alguns casos ao longo do nosso projeto. Um membro estático pode ser acessado de fora da classe e olha só, sem que seja preciso instanciar um objeto da classe, ou seja, agora eu não preciso mais instanciar um objeto para utilizar os membros aqui da minha classe. Vejamos como definir um modificador estático para os membros de uma classe. Olha que eu tenho veja a minha classe bola, a mesma que nós estamos utilizando ao longo do projeto. Apliquei aqui um static raio, static textura e aplicação. Chamei também aqui um método, criei também aqui o meu define basquete, agora também no formato static. E agora olha só que bacana. Desta forma, pessoal, ao chamar um método ou atributo do tipo static, em nosso código usamos a seguinte estrutura. Eu não preciso agora pegar uma variável, setar ela como newBola e criar uma instância da minha classe. Eu não preciso mais isso agora. Eu não preciso agora instanciar um objeto da minha classe bola. Eu simplesmente chamo a minha classe, que no caso é bola, tá? Lembrando que tem que ser o nome da classe. Passo esse operador aqui que é 2 pontos duplos. E posso, por exemplo, chamar o meu método aqui que é o define basquete. Veja que eu não precisei utilizar o operador new e nem definir um objeto. Veja que não criamos então um objeto com o operador new, simplesmente digitamos o valor da classe, colocamos o operador 2 pontos duplo e logo em seguida o nome do atributo ou método estático. Lembrando que esse nosso método aqui define basquete, ele foi setado aqui em nosso exemplo como estático, ok? Dessa forma podemos acessar e usar as suas propriedades, métodos e tudo isso aqui de forma direta. Isso aqui é bem útil quando a gente cria uma classe auxiliar, por exemplo, que nós iremos utilizar aquela propriedade ou método apenas uma vez, sem que seja necessário instanciarmos um objeto da classe. Porque, veja bem, não faz sentido nós instanciarmos um objeto de uma classe para exibir apenas um método define basquete, por exemplo, em nosso projeto. Como exemplo disso, vejamos um método para formatar um valor em moeda no formato real brasileiro, tá? Veja que eu criei aqui uma classe chamada Helper. Esta classe aqui poderia ter qualquer outro nome, mas eu chamei de Helper. E eu defini aqui um static formata moeda. Aqui passei um parâmetro, valor, abri e fechei as minhas chaves e aqui dentro do meu método estático formatar moeda, eu dei aqui um return e passei uma funçãozinha interna do PHP. E passei uma função interna do PHP que é o number format, tá? Que ele pega um valor numérico, flutuante e formata de acordo com a nossa necessidade. No caso aqui eu utilizei para deixar o formato de moeda brasileira, ok?
Veja que criamos um método para pegar um valor e executar uma formatação. Depois, quando eu precisar, basta chamar. Olha só, pessoal. Lá no meu arquivo onde eu vou fazer acesso a esta classe, este método, eu simplesmente chamo a minha classe helper, no caso aqui eu dei um eco para exibir na tela. Eu passei aqui a minha classe helper, dois pontos duplo, formatar moeda. Chamei o meu método formatar moeda. Como lá na minha classe ele tem aqui um parâmetro, que é o valor, passei aqui R$100, só que sem ponto, sem vírgula, sem nada. E basicamente isso vai mostrar na tela para nós 100,00, que é o nosso formato de R$100 em moeda brasileira. Caso o meu método não fosse estático, eu teria que instanciar a classe primeiramente, para depois chamar o método numberFormat. Olha só, tem aqui a minha classe helper, o meu formatar moeda, passei o mesmo parâmetro valor, o meu numberFormat aqui. E agora, quando eu for utilizar aqui esse método, eu preciso setar aqui uma variável, passar para ela um new helper para definir um objeto. E aí eu venho aqui, dou um eco moeda, passo o meu ponteiro, formatar moeda, passo o mesmo valor e ele vai exibir a mesma coisa na tela, que é os R$100,00 em moeda brasileira. Isso aqui funciona da mesma maneira, porém, veja que eu instanciei um objeto de uma classe para apenas utilizar um único método daquela classe. Essa classe ela não vai executar uma outra tarefa qualquer a não ser exibir isso aqui. E se eu tivesse mais 10 métodos aqui, eu teria que fazer isso aqui da mesma forma. Mas supõe-se que eu não iria utilizar todos esses métodos, então não tem razão nós instanciarmos o objeto somente para exibir aqui um método isolado. Bom, esse tipo de método estático ele é muito útil quando iremos usar somente um método de uma determinada classe em certos momentos. Então não faz sentido instanciar um objeto na memória para usar apenas um método ou atributo. Nas próximas aulas, pessoal, nós iremos fazer algumas coisas na prática, utilizando os conceitos aprendidos aqui, lá no código PHP. Aguardo você então na próxima aula, para a gente dar continuidade às nossas videoaulas de PHP orientado a objetos.